A gente começa o Bom Dia agora, 6 horas e 1 minuto, com imagens da Praça dos Três Poderes, que teve explosões ontem à noite. A gente vai falar tudo sobre isso e como está a situação por lá agora. Falando da tensão na Praça dos Três Poderes, um homem detonou explosivos em frente ao Supremo Tribunal Federal e morreu. A gente fala sobre a investigação da polícia e o trabalho de varredura das equipes de segurança no local. Agora vamos saber os destaques dos nossos repórteres. Nosso time já está nas ruas e a gente começa com a Rita Yoshimine, que está lá na Praça dos Três Poderes, porque teve essa explosão ontem à noite. A praça está isolada. Como está a situação por aí agora, Rita? O que vai funcionar hoje? O que está fechado? Quais são os bloqueios? Já chegou até mensagem aqui perguntando sobre isso. Bom dia, Rita. Oi, Luísa, bom dia. Muito bom dia também para você que nos acompanha aqui desde cedinho. Bom Dia DF sempre ao vivo em movimento. Nós estamos aqui, então, eu e André Lima, perto do Palácio do Planalto. Logo ali atrás a gente percebe então uma grande movimentação aqui da polícia. Os carros estão aqui estacionados porque daqui a pouquinho vai completar 12 horas desde que o corpo de Francisco Wanderley Luiz caiu em frente ali à Estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal, e ele continua estendido aqui na Praça dos Três Poderes, segundo a polícia, por uma questão de segurança. Como há artefatos no corpo, inclusive um timer, um relógio no corpo de Francisco Wanderley Luiz, a polícia está se certificando de que não há nenhum risco de uma nova explosão, até mesmo por segurança da equipe que vai pegar esse corpo e levar para o IML. Em relação agora ao funcionamento das instituições, o que a gente tem informação é que o Supremo Tribunal Federal não funciona nesta manhã, pelo menos. No Congresso também não há expediente agora de manhã, nem Câmara, nem Senado. Inclusive há um pedido da governadora em exercício, Celina Leão, para que as instituições não funcionem hoje, justamente para se ter certeza de depois de toda essa varredura. Luísa, a gente continua aqui durante essa manhã, passando todas as informações. Há pouco nós ouvimos, tem cerca de uns 10, 15 minutos, uma explosão aqui mais leve, como se fosse um rojão. Estamos atrás dessa informação para saber se foi encontrado mais algum artefato ou se foi alguma ação da polícia. Varredura essa sendo feita pela PM e também pela Polícia Federal. Luísa, é com você no estúdio. Rita, uma imagem que chamou a atenção enquanto você falava, uma mulher passou correndo, como se estivesse fazendo exercício aí atrás de você. Está liberado o acesso ou é alguém que tem algum tipo de permissão para estar aí agora? Porque a gente vê que tem um bloqueio, a polícia está aí, você está até do outro lado da grade. Como é que está o acesso aí? Os carros não passam na esplanada, isso é certo, a esplanada continua fechada. Nós acabamos de confirmar com a Polícia Militar. O que eu vi foi muito servidor chegando aqui ao Palácio do Planalto a pé. As pessoas estão parando o carro um pouco mais distante. Eu e o André Lima, por exemplo, viemos render a equipe que estava aqui desde a madrugada e a gente tem que parar o carro na N2 para vir a pé até aqui. Então o pedestre está podendo passar. Inclusive vi servidor chegando de bicicleta, correndo, que você pode ter visto. Eu estava ao vivo, não percebi. Mas as pessoas estão podendo caminhar. Agora carro não entra. É isso mesmo, era uma mulher fazendo uma corrida, passou agora um outro homem aí atrás, então os pedestres têm acesso, os carros não. A gente continua com essa cobertura completa, já a gente se fala mais. Rita. A gente começa o Bom Dia hoje com a notícia que assustou muita gente ontem à noite. Um homem detonou explosivos em frente ao Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três Poderes e morreu. A Rita Yoshimine está lá neste momento. Conversamos um pouquinho agora há pouco com a Rita e ela volta com a cobertura completa dessa situação ontem à noite e neste momento. Muitas viaturas aí, muita movimentação. Você falou inclusive que o corpo deste homem ainda está aí, né, Rita? Oi de novo para você. Olá, Luísa, novamente para você e bom dia para quem nos assiste. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir, enquanto a Luísa me chamava, houve mais um barulho aqui na região da Praça dos Três Poderes. A gente está em frente aqui ao Palácio do Planalto, até porque existe todo o isolamento dessa área, mas a gente acabou de ouvir mais um barulho como se fosse um rojão sendo detonado. A informação que a gente tem via Morena Pinheiro, que está nos ajudando aqui na produção, é de que o BOPE está na região e que, portanto, está desativando a
artefatos e pode ser que algum tenha sido encontrado por isso, esses barulhos. Já é o segundo que a gente escuta nessa última meia hora. E quando eu digo que está isolado, a Luísa tinha me perguntado, né? A gente tem visto pessoas descendo e subindo a pé. Está proibido aqui o trânsito de carros neste momento, porque o André vai mostrar para a gente, olha, tem carro da Polícia Militar aqui, do outro lado, e é uma varredura que está sendo feita aqui na região pela Polícia Militar e pela Polícia Federal. Tem carros bem próximos ali do próprio STF e também atrás do STF. Essa região está, então, portanto, fechada para essa varredura. E o corpo, como a Luísa me perguntou, o corpo de Francisco Vanderlei continua no mesmo lugar em que ficou caído ontem, justamente porque a polícia quer se certificar de que não há mais nenhum artefato no corpo que possa explodir durante o processo de recolhimento desse corpo por parte ou da equipe dos bombeiros ou do próprio IML, sendo que o IML ele pode recolher esse corpo depois que a polícia liberar, né? Ter certeza de que nada mais vai explodir. A gente tem uma reportagem completa feita pelo nosso colega Hugo Evaristo, que passou a madrugada aqui junto com o Edivaldo Lachu, e a gente vai ver então agora detalhes nesta reportagem. Foram 2 explosões em um intervalo de 18 segundos. Uma bem em frente ao Supremo Tribunal Federal. A outra explosão foi em um carro que estava entre o STF e o estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados. Foi por volta de 7h30 da noite. O STF informou que os ministros e os servidores tiveram que ser retirados do prédio depois das explosões e que todos saíram em segurança. Segundo testemunhas e agentes de segurança, um homem que estava na Praça dos Três Poderes arremessou um explosivo na Estátua da Justiça. Em seguida, houve uma explosão e o homem ficou caído. Eu estava na parada e aí esse cara simplesmente, ele passou, deu um joinha pra gente e passou normal. E do nada, a gente ouviu simplesmente o barulho, eu olhei pra trás na hora do barulho e saiu fogo, aquela fumaça. Os seguranças do STF vieram, quando eles estavam vindo novamente, porque eles jogaram na estátua da Justiça, né, ele jogou. Quando os segurança do STF estavam vindo todos, ele jogou novamente, foi quando estourou e ele caiu. E eu vi ele caindo assim, tava com tipo uma sacola, uma coisinha na mão. Uhum. E aí ele jogou 2 bombas, tá? Foram 2. Não sei se é bomba, o barulho foi muito alto. Foi muito alto, aham. A Praça dos Três Poderes foi totalmente interditada para o trabalho das forças de segurança. O Batalhão de Operações Especiais e o Esquadrão Antibombas fizeram uma varredura na tentativa de descobrir se tinha mais explosivos. A Polícia Militar recebeu a informação de uma explosão aqui na Esplanada dos Ministérios, na área do anexo 4 da Câmara. Então, imediatamente, nós movimentamos um efetivo para a área. Um indivíduo de frente para o STF, ele também se autoexterminou com explosivo. Então, a Polícia Militar realizou o cercamento, acionou a Operação Petardo. É um protocolo para identificar se existem novos explosivos e para poder garantir a segurança dos agentes policiais, para poder também fazer a perícia e recolher o corpo. Ainda segundo o major, no porta-malas de um carro foram encontrados diversos artefatos. Então a Polícia Militar está fazendo a varredura e não só no veículo, não só no corpo, mas em todo o perímetro que envolve aqui a Praça dos Três Poderes, justamente para garantir a segurança e evitar novas explosões. O Gabinete de Segurança Institucional reforçou a segurança no Planalto, com integrantes do próprio GSI e do Exército. A Força Nacional também reforçou a segurança na Praça dos Três Poderes. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, confirmou que um homem morreu com artefatos explosivos. O secretário disse também que o carro tem placa de Rio do Sul, em Santa Catarina. Segundo a Polícia Civil, o dono do carro é Francisco Vanderlei Luiz. Ele foi candidato a vereador pelo PL na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, nas eleições municipais de 2020, e não se elegeu. A TV Globo apurou que Francisco Vanderlei fez uma visita ao STF em 24 de agosto. Segundo a polícia, ele alugou sozinho uma casa na QNN7, em Ceilândia. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar as explosões, que será enviado a Alexandre de Moraes. Agora já passam de 11 horas da noite e o corpo do homem continua aqui na Praça dos Três Poderes. Essa demora para fazer a perícia e retirar o corpo daqui é porque a polícia quer ter a certeza de que não existem mais riscos de explosão por aqui.
Um robô da Polícia Militar encontrou um timer preso à roupa do homem e mais um explosivo. A governadora em exercício Celina Leão e os chefes das forças de segurança do DF deram uma coletiva de imprensa no Palácio do Buriti. Celina está substituindo o governador Ibanez Rocha, que está de licença. Ela afirmou que antes da explosão em frente ao STF, o homem tentou entrar no prédio. Ele tentou adentrar com os dispositivos, né? Pela rampa principal? Eu acredito que sim. Não sei qual a entrada. Reforçando todas as áreas, que são áreas aqui de segurança máxima, como o Palácio do Planalto, como o Congresso Nacional, né, e a Praça dos Três Poderes. Alexandre Paturi, secretário executivo de Segurança Pública, prometeu dar resposta rápida sobre as explosões na Praça dos Três Poderes. A população do Distrito Federal pode ter certeza que, se foi um caso isolado, que a gente vai apurar ainda na sequência, mas a segurança da esplanada, a segurança de toda Brasília está preservada. Então, esse caso que a gente vai avaliar, verificar ou não se for um caso isolado, a gente não pode dizer nesse momento, mas asseguro a senhora que a segurança está toda empenhada, porque Brasília tem comando, Brasília tem segurança e a população pode ficar tranquila que isso vai ser desvendado o mais rápido possível. Já era madrugada quando a TV Globo teve acesso ao boletim de ocorrência da Polícia Civil. No documento, a polícia confirma que a vítima é Francisco Vanderlei Luiz, dono do carro onde estavam os artefatos e que explodiu. Pois é, nós entramos em contato com a Polícia Militar do Distrito Federal a respeito dessas duas explosões que nós ouvimos aqui nos últimos 25, 30 minutos. E a informação é que o BOPE está desativando os artefatos explosivos aqui nessa região, que estão sendo encontrados na área, estão desativando um a um de uma forma muito criteriosa, até mesmo porque há uma necessidade de preservar os vestígios que ajudam na investigação policial, para que a investigação possa ter materiais em busca de outros possíveis autores. Portanto, a Polícia Militar informou que isso que a gente escuta aqui é algo planejado, uma vez que eles estão encontrando e desativando, detonando algum outro artefato explosivo, não temos certeza ainda do que se trata, mas a gente até questionou, seriam artefatos encontrados no corpo do Francisco Vanderlei Luiz? E a primeira informação que nos chega pela polícia é que não. São artefatos que estavam ao redor aqui na região da Praça dos Três Poderes e que isso está sendo feito, portanto, com calma e segurança para evitar algum tipo de incidente e também preservar provas do que aconteceu. E, Luísa, só para confirmar, a todo momento a gente vê aqui, eu vou pedir para o André, vamos só mostrar aqui, a gente está aqui atrás do Congresso Nacional e percebe aqui uma movimentação de pessoas descendo para vir trabalhar, as pessoas estão a pé, portanto, confirmando a informação que a Luísa me perguntou no começo do jornal, de fato, carros não estão podendo descer a esplanada, mas as pessoas estão vindo trabalhar, hoje é véspera de feriado, mas é dia útil ainda, né? Muita gente trabalha hoje. Então, as pessoas, como vocês veem aí na tela, estão descendo a pé. Agora mesmo vai passar daqui a pouco um funcionário entrando aqui no Palácio do Planalto, é isso que está acontecendo. Agora, a gente também viu que uma pessoa tentou se aproximar do gramado das Palmeiras, que fica bem atrás aqui do Congresso Nacional, e ele foi retirado pela Polícia Militar, porque essa região aqui, central mesmo, onde estão os carros da polícia, a própria Praça dos Três Poderes, nessa área ninguém passa. Nem mesmo a pé. As pessoas estão podendo descer a pé aqui pelas bordas, digamos, pelas laterais, mas num local distante onde estão os policiais fazendo ainda essa varredura. Portanto, a gente termina com essa informação e muita gente aqui preocupada também em relação a respeito do expediente de como fazer para chegar. Né? A gente também está apurando em relação a isso, porque eu tenho agora, de momento, a informação que a STF não funciona de manhã e que o Congresso Nacional também não, e há um pedido da governadora em exercício, Celina Leão, para que as instituições não funcionem hoje, até mesmo, aqui da Praça dos Três Poderes, né? Até mesmo para facilitar essa investigação, para que ninguém corra nenhum tipo de risco. Luísa, é com você, a gente volta ainda ao longo dessa edição, atualizando essa situação aqui na Praça dos Três Poderes. O corpo continua ali em frente ao STF, ao lado da Estátua da Justiça. Rita, chegaram mensagens, inclusive, pedi para a Camila colocar aqui na tela,
perguntando justamente sobre isso, as pessoas em dúvida sobre como está o funcionamento, então, da Esplanada dos Ministérios e da Praça dos Três Poderes. Tem como colocar aqui, Camilinha, por favor, as mensagens? O Marcelo pergunta se toda a esplanada está fechada. Tem informação do trânsito? Então, Marcelo, é isso que a Rita falou. Carros não passam, pedestres passam. E o Wagner falou o seguinte, vocês falaram do Palácio do Planalto, STF, a Rita falou do Congresso também, porém, próximo do STF tem o TCU, o Tribunal de Contas da União. Para quem trabalha no TCU e passa entre o STF e o TCU, vai conseguir passar por lá? Obrigado. Então, Rita, só para a gente voltar aqui com você, muitas dúvidas de quem circula, de quem trabalha por aí. Carros não estão passando na esplanada, na Praça dos Três Poderes, é isso, né, Rita? Pedestres passam com limitações aí em alguns pontos. Agora, o TCU, por exemplo, a gente não tem informação ainda do funcionamento hoje, né? Como você falou, tem um pedido da vice-governadora Celina Leão, mas o que está determinado por enquanto é o Congresso, sem expediente, e o STF, que a gente tem de informação, né? É isso mesmo, Luísa. E, de fato, confirmando, não pode subir nem descer carro, ou seja, sentido rodoviária, Palácio Planalto, ninguém desce. Ninguém sobe, ninguém desce, tanto vindo para cá em direção à Praça dos Três Poderes ou indo em direção à rodoviária do Plano Piloto. De carro, não, mas as pessoas estão descendo a pé para trabalhar. Pelo menos aqui no Palácio Planalto, que a gente percebe, está tendo sim expediente, porque nós vimos vários funcionários chegando agorinha para assumir o seu trabalho. Agora, temos que ver do lado de lá, uma vez que o TCU, como você mesmo falou, o TCU fica aqui perto dessa região. Então, é naquela pista onde fica o carro que explodiu também, né? Ali perto do anexo 4, aquela pista que dá acesso ao TCU. A gente vai pegar essas informações, portanto, então, com o Detran, com a Polícia Militar, justamente para dar todo esse serviço ao vivo aqui ao longo do nosso Bom Dia DF. Luísa, com você. Rita. É isso, anexo 4 da Câmara, que fica do lado de lá, né? Justamente na pista que segue para o TCU, ali atrás também tem o anexo do STF, então muita gente trabalha aí, muita gente circula por aí. Situação que assustou todo mundo ontem à noite e que até os órgãos, né, de trânsito, os órgãos públicos ainda estão vendo como lidar com isso hoje em relação ao expediente. A gente vai passando todas as informações ao longo do Bom Dia DF. Já já a gente fala mais sobre isso. Um homem detonou explosivos em frente ao Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três Poderes e morreu ontem à noite. Foi por volta das 7h30. Por causa disso, a área está isolada. A Rita Yoshimine está acompanhando esse caso desde cedo, traz os detalhes atualizados para a gente. Rita, como que está a situação por aí? A gente já informou, já antecipando, o trânsito na Esplanada dos Ministérios está liberado até a Alameda das Bandeiras. Depois, onde a Rita está com o André Lima, né, se eu não me engano, onde eles estão, não passa... passou um carro atrás de você agora, Rita, estou falando que não passa carro. É um carro autorizado ou já liberou para o trânsito? Imagino que seja um veículo autorizado por aí. Como é que está a situação? Pois é, Luísa, bom dia de novo para você. Eu fui até dar uma olhada, porque de fato o trânsito, a última informação que eu tenho da própria Polícia Militar é essa que você acabou de dizer. O trânsito, ele está liberado descendo da rodoviária sentido Palácio do Planalto. Está liberado até a Avenida das Bandeiras, então pode descer e depois subir, mas da Avenida das Bandeiras, ele é a altura do Palácio do Itamaraty, Palácio da Justiça, não pode descer carro. Talvez tenha sido um carro autorizado, mas daqui a pouco eu pergunto isso ao vivo para o porta-voz da Polícia Militar. As equipes de segurança estão aqui desde ontem, desde as 7h30 da noite. Há equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil, Federal, da parte da PM, tem o BOP, inclusive com o seu esquadrão antibombas. E várias equipes aqui ainda estão na Praça dos Três Poderes e essa região toda fechada. Tanto esse gramadão que fica atrás do Congresso Nacional, como toda essa parte aqui que fica em frente ao STF, ao Palácio Planalto, que também nas regiões, nas proximidades aqui do TCU. Antes, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, eu já vou conversar com o Major Bruck, ele já se posicionou aqui do meu lado, sendo muito requisitado pela imprensa, mas antes a gente vai falar um pouco do que aconteceu, porque nós temos exatamente o momento em que as explosões ocorreram. Eu vou pedir para rodar, por favor. Cadê o extintor? Cadê o extintor? Pediu pro senhor afastar, a gente tem que isolar a área aqui.
carro aí já era. Aqui. A gente também tem imagens aí durante a noite, a madrugada. Foram horas de muita movimentação aqui por parte das equipes, como eu falei, Polícia Militar, inclusive com o BOP aqui, Esquadrão Antibombas, com a Operação Petardo, que é justamente uma operação que é usada quando há algum risco de explosão de algum artefato, a Polícia Civil, Polícia Federal. Então, uma movimentação que continua nesta quinta-feira. Agora já faz mais de 12 horas e o corpo de Francisco Wanderley Luz continua em frente ao STF, lá no mesmo local onde houve a explosão e onde ele caiu. Nós temos também agora imagens aqui, fotos do suspeito. A gente tem tanto as imagens do Francisco Wanderley Luz, ele foi candidato a vereador pelo PL na cidade Rio do Sul e Santa Catarina nas eleições municipais de 2020, não se elegeu. Temos também imagens que foram feitas na casa em Ceilândia que ele alugou para ficar aqui no Distrito Federal. Agora, na sequência, a gente tem para mostrar também uma parte da entrevista coletiva que foi dada ontem à noite no Palácio do Buriti. E quem fala é a Celina Leão, vice-governadora, que está como governadora em exercício. E ela disse que Francisco Wanderley tentou entrar no STF antes dessas explosões. Vamos ouvi-la. Não, ele tentou adentrar com os dispositivos, né? Pela rampa principal? Eu acredito que sim. Não sei qual a entrada. Reforçando todas as áreas, que são áreas aqui de segurança máxima, como o Palácio do Planalto, como o Congresso Nacional, né, e a Praça dos Três Poderes. O que a gente, inclusive uma solicitação que eu fiz ao presidente do Congresso, foi que amanhã, até que a gente tivesse toda essa situação já com toda uma resposta para isso, não tivesse lá o trabalho, o ponto fosse facultativo no dia de amanhã no Congresso. A gente, portanto, agora conversa ao vivo com o Major Rafael Bruck, ele que é o porta-voz da Polícia Militar. Antes de mais nada, bom dia e muito obrigada pela sua presença ao vivo aqui no Bom Dia DF para falar sobre esse momento de tensão, né? Afinal, a polícia continua aqui com a área fechada, continua fazendo averiguações. Então, antes de mais nada, eu gostaria que o senhor explicasse em que ponto que está este momento agora a varredura, e isso que está sendo feito desde ontem à noite. Bom dia a todos. A varredura ela se encerrou aqui na área da Praça dos Três Poderes. Então a área do corpo, onde se encontrava o autor das explosões, foi liberado para a perícia, para a Polícia Judiciária realizar a perícia e posteriormente o IML proceder, né, no que ele deve fazer de recolhimento do corpo, identificação. Agora, o local do anexo 4 está sendo realizada, a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Federal, está sendo realizada a varredura, porque houve a explosão de um veículo lá. É possível que existam outros explosivos. Mas mesmo a varredura tendo acabado aqui nessa região da Praça dos Três Poderes, ela continua fechada para os carros. A gente viu agora há pouco passando um carro, mas a informação que a gente tem é que carros não estão podendo entrar nem subir, a não ser os autorizados, aqui nessa região, nesse quadradão da Praça dos Três Poderes, Major. Exato. Da parte da Polícia Militar, em relação a varreduras, a Polícia Militar já passou para o próximo órgão, o órgão na sequência para poder fazer a apuração da perícia e depois seguir nas investigações. Então, é um acordo entre as corporações para verificar as questões de impossibilitar muitas vezes uma perícia, o trânsito de pessoas, trânsito de veículos. Isso tudo poderia dificultar e às vezes fazer desmanchar algum vestígio. Inclusive, é importante a gente falar sobre isso, porque a Polícia Militar teve todo um cuidado de desativar artefatos, mas sem prejudicar o local de onde aconteceu tudo isso, até mesmo para não atrapalhar a investigação da Polícia Civil e da Polícia Federal. Nós ouvimos duas explosões aqui, como se fossem rojões, por volta de 5h45, 6 horas da manhã. O que foi isso, Major? Bom, a Polícia Militar, nesse cuidado de desativar para poder preservar esse vestígio, ela realiza uma técnica específica de desativação. Então essas explosões fazem parte dessa técnica para desativar, inabilitar aquele explosivo. Esses explosivos estavam onde? Algum deles perto ali do corpo do Francisco Wanderley? Bom, no corpo do autor das explosões foi encontrado um timer, um relógio com contagem regressiva. Ele foi retirado imediatamente pelo robô da Polícia Militar. Também, posteriormente, no cinto foram encontrados alguns artefatos explosivos, 2 na verdade, e próximo ao corpo foi encontrado um artefato explosivo. E também
um extintor de incêndio adaptado para explosão. Todos esses artefatos, eles foram desativados. E as 2 explosões que nós ouvimos então no começo da manhã tem a ver com esses artefatos que foram desativados ali ao redor do corpo dele? Exatamente. Esse som que foi ouvido, na verdade, foi a desativação desses explosivos. Major, para tirar uma dúvida, quando o senhor fala o cinto, era um cinto normal em que ele acoplou ali esses artefatos ou é aquele tipo de cinto de homem-bomba? Na verdade, era um cinto normal onde internamente possuía os explosivos. Então, teve-se todo o cuidado, inclusive, para preservar o corpo e não acontecer uma detonação espontânea. Houve a necessidade de um policial com uma veste antibomba para fazer o corte ali do cinto e depois a remoção do cinto e a desativação dos explosivos. Agora, a Polícia Militar, além de estar presente aqui nessa região da Praça dos Três Poderes, também foi a uma casa em Ceilândia que o Francisco Vanderlei alugou para estar aqui no Distrito Federal. O que foi feito nessa casa? O que a polícia encontrou lá? Bom, a Polícia Militar ainda está em processo de varredura para que possa ser liberado para a Polícia Civil, Polícia Federal, fazer ali a perícia, a investigação, a coleta de provas. Então, dentro dos mesmos critérios de preservação de vestígios, a Polícia Militar está fazendo a varredura. É um cuidado ainda muito maior porque é um local de residências. Então, qualquer explosão pode causar uma grande tragédia. A polícia já sabe, são artefatos semelhantes aos que foram encontrados aqui na região da Praça dos Três Poderes? São artefatos semelhantes, mas quem vai dizer exatamente qual tipo de artefato, qual material utilizado, é a perícia. Tá certo, Major. Então, para ficar claro, continua sem o trânsito, sem muita gente aqui nessa região central da Praça dos Três Poderes. O corpo pode ser recolhido a qualquer momento, depois da perícia. Exato, o corpo pode ser recolhido a qualquer momento e o trânsito fica impedido aqui, a não ser para veículos autorizados, justamente para que a gente possa terminar o nosso serviço e proporcionar segurança a todo cidadão que vier circular aqui. Ok, Major Rafael Bruck, obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui no Bom Dia DF. E Luísa, para terminar então, eu vou só atualizar aqui a respeito dos expedientes, os órgãos aqui, tá? STF, portanto, o expediente está suspenso até meio-dia, mas uma análise vai ser feita agora de manhã para ver se volta o expediente a normal à tarde. Câmara dos Deputados também expediente suspenso até meio-dia. No Senado não tem expediente hoje. Na Esplanada dos Ministérios, expediente normal e aqui no Palácio do Planalto também normal. Portanto, depende de cada órgão, mas como a gente sabe, é uma situação que está sendo atualizada ao longo da manhã também. Luísa Doyle com você aí no estúdio. Rita, chegou uma pergunta aqui só para a gente esclarecer como que foi a morte, né, deste homem que o corpo ainda está aí, que estava com os explosivos. Uma pessoa perguntou, ele foi morto pela polícia? Não. Ele morreu ali com os explosivos na mão, não foi isso? E isso, claro, tudo vai ser investigado ainda, todas as circunstâncias, mas foi isso, né? Só para a gente esclarecer. Exatamente, o que já tem de informação oficial, porque existem várias questões sendo levantadas, mas o que a gente pode falar é do que tem de oficial. Primeiro, Francisco Vanderlei Luiz, ele era dono do carro que teve o porta-malas explodido lá na rua de trás, na rua do Anexo 4, e ele também foi a pessoa que acabou morrendo por conta de uma explosão em frente ao Senado Federal. Não houve atuação da polícia. Quando a polícia chegou, ele já havia morrido. Inclusive, já foram colhidos depoimentos de testemunhas pela 5ª Delegacia de Polícia, que é a delegacia responsável por investigar esse caso. E as testemunhas disseram, inclusive, um funcionário, um vigilante do STF disse que viu quando ele estava com uma mochila, quando ele retirou um extintor, quando ele retirou objetos semelhantes a artefatos, e que aí houve uma explosão. Então não se sabe se houve uma explosão acidental ou se ele de fato ele quis mesmo se matar. A polícia fala na hipótese, a polícia militar fala muito sobre autoextermínio, né? Que ele quis mesmo se matar com esses artefatos ali na frente do STF. Mas, portanto, quando a polícia militar chegou, quando os bombeiros chegaram, esse homem já não estava mais com vida e essas são informações oficiais confirmadas até agora, Luísa. Esclarecido, então. Muito obrigada por todas as informações. A gente, ao longo de todo o dia, aqui no Bom Dia, nos nossos telejornais, seguimos acompanhando essa movimentação e os desdobramentos dessa investigação depois dessas explosões de ontem à noite. A gente volta para o Distrito Federal para falar novamente do homem que detonou explosivos em frente ao Supremo Tribunal Federal ontem à noite. Ele morreu. A Rita Chimini está lá desde cedo. A gente acompanha essa história, claro, hoje ao longo de todo o dia. Rita, quais são as atualizações por aí?
Então, Luísa, mais cedo eu já havia dito aqui no Bom Dia DF que nós ouvimos cedo ali por volta de 6 da manhã, entre 15 para 6 horas, nós ouvimos 2 explosões. E a polícia nos explicou, a polícia militar, que eles estavam desativando alguns artefatos ali ao redor do corpo de Francisco Vanderlei. Mas agora há poucos minutos, ouvimos uma terceira explosão e essa mais forte e de som mais alto. E aí também, segundo o Major Brook, que é o porta-voz da polícia militar, foi também mais um artefato que foi desativado, mas lá na rua, na S2, que fica ali próximo ao estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados, onde está o carro com os artefatos, o carro também de Francisco Vanderlei, e a varredura por lá continua. As últimas informações que nós temos é de que a varredura aqui na Praça dos Três Poderes, por parte da Polícia Militar, atrás de artefatos, essa varredura aqui já acabou. Mas a varredura lá na pista do anexo 4 continua, só depois então é que vem a perícia técnica avaliar. Neste momento, o corpo do Francisco Vanderlei continua aqui na Praça dos Três Poderes, uma vez que a Polícia Militar já liberou, não há mais risco de que os peritos cheguem perto para recolher o corpo, de que algo exploda. Então, já houve a liberação para a perícia técnica e, segundo informações que nós temos por parte da nossa colega Mara Pulgis, essa perícia, essa identificação do corpo vai ser feita pela Polícia Federal e não pela Polícia Civil aqui do DF. Agora a gente tem um momento para rodar para vocês, o momento das explosões. Foram 2 explosões no intervalo de 18 segundos. Vamos ouvir. Cadê o extintor? Cadê o extintor? Pediu pro senhor afastar, a gente tem que isolar a área aqui. Esse carro aí já era. Sabia? Nós também temos aí imagens separadas do suspeito e, segundo informações da polícia, informações oficiais, portanto já confirmadas, Francisco Vanderlei Luiz, ele era o dono do carro que explodiu ali próximo ao estacionamento do anexo 4 e ele também é a pessoa que veio até a frente ao Supremo Tribunal Federal e que acabou sendo morto pela explosão ali perto do Palácio da Estátua da Justiça. Francisco Vanderlei foi candidato a vereador pelo PL na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, nas eleições municipais de 2020, não se elegeu e ele estava morando aqui no Distrito Federal. A informação que a gente tem, temos também imagens dessa casa que foi alugada por ele lá em Ceilândia. Aí, segundo a Polícia Militar, ainda está sendo feita uma varredura nessa casa, já foram encontrados artefatos explosivos, então eles estão tomando todo um cuidado, primeiro, para que esses explosivos não possam causar nenhum risco, nenhum dano a ninguém, nem aos próprios policiais, nem também aos policiais civis e federais que vão entrar depois na casa para fazer a perícia técnica, né? E todo o cuidado também para poder preservar o local. O mesmo cuidado que foi tido aqui na Praça dos Três Poderes em preservar o local aqui do corpo, o local lá onde está o carro, também um cuidado tomado lá em Ceilândia para que os vestígios fiquem para ajudar na investigação policial. A gente tem agora uma entrevista que foi feita com a governadora em exercício, Celina Leão, e ela disse que o Francisco Vanderlei tentou entrar no STF antes das explosões. Vamos ouvi-la. Não, ele tentou adentrar com os dispositivos, né? Pela rampa principal? Eu acredito que sim. Não sei qual a entrada. Reforçando todas as áreas, que são áreas aqui de segurança máxima, como o Palácio do Planalto, como o Congresso Nacional, né, e a Praça dos Três Poderes. O que a gente, inclusive uma solicitação que eu fiz ao presidente do Congresso, foi que amanhã, até que a gente tivesse toda essa situação já com toda uma resposta para isso, não tivesse lá o trabalho, o ponto fosse facultativo no dia de amanhã no Congresso. A gente está aqui num trabalho em conjunto. A informação que chegou para a gente aqui do Fábio Amato, nosso colega também da redação aqui da Globo Brasília, é que
Há neste momento, inclusive, uma inspeção num trailer aqui próximo à Praça dos Três Poderes, na expectativa de que haja artefatos dentro desse trailer. E, Luísa, eu devolvo para você falando, então, portanto, que o expediente está suspenso até meio-dia no STF, na Câmara dos Deputados. Não tem expediente hoje no STF, mas o expediente segue normal nos ministérios aqui da Esplanada e também no Palácio do Planalto. A gente volta no DF1 com mais informações sobre isso, é com você. Obrigada, Rita. No Bom Dia Brasil, agora também a cobertura completa desse caso, como a Rita falou no DF1, todos os nossos telejornais. Obrigada, bom dia e boa cobertura aí para você.